Olá, é um imenso prazer tê-lo aqui comigo para juntos estarmos aprendendo e meditando a respeito da palavra do Senhor. E para hoje quero falar um pouco a respeito do assunto sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado, elas podem atingir também aqueles que estão à nossa volta ou elas atingem somente a nós. Então, quero tratar e falar um pouco a respeito deste assunto. E para isto, escolhi como base um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, que nos diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando. As suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida. E por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam. Porque não há capim? Os jumentos selvagens se põem no alto dos muros e ofegantes sovem o vento como chacais. Não sei se você percebeu, mas nesse texto nós vemos Deus chamando o profeta Jeremias e enviando-o ao seu povo Judá para anunciar uma seca, uma grande seca que viria sobre o seu povo. Mas não era uma seca natural, era uma seca que seria enviada em decorrência do pecado do seu povo. O seu povo havia se desviado dos mandamentos do Senhor. O seu povo havia transgredido a aliança que ele havia feito com Deus. E Deus, então, enviaria uma seca como punição contra os pecados de seu povo. Então, logo de cara, nós vemos aqui um povo que fez uma aliança com Deus, mas que com o passar do tempo, este mesmo povo escolheu transgredir, voltar atrás, virar as costas para a aliança que eles haviam firmado com o Senhor. E no dia em que o Senhor firma esta aliança com o seu povo, ele já havia dito, ele já havia avisado que se o povo obedecesse à sua aliança, o povo seria abençoado. Todavia, se o povo desobedecesse à aliança que eles haviam feito com Deus, eles seriam amaldiçoados. E uma das formas de punição que o Senhor enviaria sobre este povo seria exatamente seca. Deus cessaria as chuvas sobre a terra. E naquela época, as pessoas dependiam exclusivamente da agricultura. Se não houvesse chuva, não haveria alimento, não haveria água e o povo sofreria. Então, nós vemos aqui que Deus, de fato, estava dizendo que iria enviar uma seca. Mas essa seca não atingiria somente o povo. Esta seca não atingiria somente o povo de Judá. Nós vamos ver que Deus ele diz que a seca ela seria tão severa, mas tão severa, que ela atingiria dentro do povo tanto os grandes quanto os pequenos. Ele diz: os poderosos enviam os seus servos a buscar água, mas eles não encontram. Seria uma seca tão severa que nem mesmo a elite do povo escaparia dela. Mas nós vamos ver também que esta seca ela não atinge somente o povo de Judá, mas ela atinge também até os próprios animais. Deus ele cita dois, a corça
Deus cita os jumentos selvagens, que sofreriam em decorrência da severa seca que viria sobre aquela região. Mas não somente os animais, mas Deus também diz que a terra ficaria ressequida por conta da falta de água. Então, o povo transgride a sua lei. O povo transgride a lei de Deus, e Deus, como havia prometido lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus, ele envia aquilo que ele havia prometido. Se vocês não andarem na minha lei, o que lhe alcançarão serão maldições. Então o povo peca e Deus, como é o justo juiz, ele pune o seu povo. Mas as consequências do pecado do povo de Deus atingem não somente ele, mas atingem também os animais e atingem também a própria terra. A terra passa a sofrer com a sequidão por conta do pecado de seu povo. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos vivermos uma vida de pecado, podemos ter a certeza de uma coisa: o juízo de Deus virá sobre a nossa vida. Isso é um fato do qual nós não podemos fugir. Se escolhemos viver em pecado, Deus, que é o justo juiz, derramará sobre a nossa vida aquilo que nós plantamos. Se eu escolho fazer o errado, Deus então irá me punir. Mas pode ser que as consequências das minhas escolhas, dos meus pecados, não fiquem somente em mim, mas acabem atingindo também aqueles que estão à nossa volta. Deixe-me dar um exemplo. Imagine um pai de família que escolhe viver uma vida de adultério. Ele tem a sua família, ele tem a sua esposa, ele tem os seus filhos, vive no seu lar tranquilamente. Mas de repente ele escolhe então viver uma vida de adultério. Passa a trair sua esposa, passa a ser infiel. E o seu pecado é descoberto. E por conta disso, ele acaba o seu casamento, se separa da sua esposa e a partir de então, os seus filhos irão viver em um lar desestruturado. O pecado que essa pessoa escolheu praticar, no final, as consequências dele não veio somente só sobre a pessoa, mas trouxe também sofrimento para a esposa, que descobriu a traição, e não somente para a esposa, mas também para os próprios filhos, que a partir de então viverão em um lar desestruturado, por conta da separação de seus pais. Ou, deixe-me dar um exemplo, uma pessoa que escolhe ser desonesta, ela compra e não paga. Vai em uma venda, vai em outra, compra, não paga, fica devendo, não dá satisfação. Com o passar do tempo, essa pessoa manchará sua reputação. Ninguém mais confiará nela. Mas possa ser também que quando os filhos dessa pessoa forem nessa mesma venda na qual ele está devendo, os seus filhos não serão vistos com bons olhos. Porque o que é que dirão logo aqueles que são donos da venda? Esse menino é filho de fulano, que compra e não paga, então tenha cuidado do que você vai vender a ele. Então, a escolha de um pai pode atingir também os seus familiares. Então, os nossos pecados, as nossas escolhas e
as consequências de nossas escolhas, elas vão cair sobre a nossa vida. Mas possa ser também que as nossas escolhas possam trazer também consequências sobre a vida de uma outra pessoa. Da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que estão à nossa volta. Então é importante nós pensarmos bem antes de escolhermos praticar qualquer coisa. Quando o povo de Deus vivia na sua lei, andava em seus caminhos, era fiel à aliança que havia feito com o seu Senhor, ele era um povo abençoado. E por as bênçãos de Deus estarem sobre o povo, toda a natureza também recebia, também era abençoada. O solo, os animais, as pessoas que viviam na cidade. Então, todos desfrutavam da bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Porém, quando o povo escolhia transgredir, a terra e os animais também sofriam. Porque quando Deus enviava o juízo, atingiam a todos. Então, é importante nós pensarmos bem antes de nós escolhermos fazer qualquer coisa. Isso que eu irei fazer trará bênção ou maldição sobre a minha vida. E se trouxer maldição, as consequências dela também atingirão a minha família, também atingirão os meus amigos, também trarão sofrimento sobre aqueles que estão à minha volta. Acã desobedeceu a aliança de Deus. Tomou de Jericó aquilo que não devia. O povo desceu para a batalha, mas não saiu vitorioso. E você? O que é que você tem feito? Tenha cuidado para que a sua escolha não destrua a vida de sua família. Busque servir a Deus, ser fiel à sua aliança, e esta escolha que você fizer trará bênçãos não somente sobre a sua vida, mas sobre a vida daqueles que estão à sua volta. O melhor caminho que nós devemos escolher é sempre o caminho da obediência, pois é nela que nós encontraremos verdadeira satisfação, tanto para nós, quanto também para a nossa família. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, e que nós possamos sempre escolher o melhor caminho, que é o caminho do Senhor.